falar aqui hoje, acabei falando outros assuntos por causa da situação conjuntural que a gente vive, sobre essa questão da limitação realmente da banda larga. Isso é um absurdo. Não existe essa situação. Isso é inconcebível. Num país continental igual ao nosso, onde nós temos uma altíssima taxa de cobrança das questões de telecomunicação, uma das mais altas que nós vivemos, inclusive fruto do processo de privatização não tão assim transparente, não tão claro quando foi lá no passado, né? Tem um livro chamado A Privatizaria Tucana, que todo mundo pode ter conhecimento dessa questão. Não quero entrar em detalhe aqui sobre essa questão, não me interessa entrar em detalhe, mas todos que querem ter, só lerem o livro. Então, eu quero dizer o seguinte, nobre senador Wellington Fagundes, é inadmissível que a gente venha saciar o direito do nosso povo, que já tem tão poucos direitos, de ter a tranquilidade de fazer o uso da internet. Nós estamos defendendo aqui, eu falei da nossa bancada, nós aprovamos emenda significativa para que pudesse universalizar a internet em alguns pontos do Distrito Federal, que esperamos que seja executada, exatamente para basear que todo o nosso povo possa melhor comunicar. Agora vem a Anatel com atitude intempestiva, não discutida, eu tenho certeza, no governo, de forma como deveria ser discutida, por interesses que eu não sei quais são, por isso que depois da audiência pública que nós vamos fazer, a gente vai decidir se vamos ou não vamos pedir uma CPI para apurar essa questão e outras questões, com esse tipo de atitude que só vem a prejudicar o nosso povo brasileiro. É isso que nós não podemos aceitar. E era sobre esse tema que eu ia falar aqui, e vou rapidamente, é só 3 laudinhas, colocar aqui para o nosso povo. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, as tecnologias da comunicação são tão dinâmicas e rápidas em suas transformações que é muito difícil mesmo criar um modelo institucional que consiga prevalecer por muito tempo. Um exemplo disso é o que estamos vendo acontecer no debate sobre a telefonia fixa e a internet. Há algumas semanas, quando foi anunciado que as empresas concessionárias de serviços de telecomunicações poderiam adotar a prática de algumas empresas de telefonia móvel ao limitar a internet fixa para seus assinantes, iniciou-se uma polêmica entre os que estão se sentindo prejudicados como consumidores e a Agência Nacional de Telecomunicações e as empresas de telefonia. Concordo que não podemos prever, tintim por tintim, o que vai acontecer nessa área em alguns anos, mas podemos tentar estabelecer alguns princípios gerais que orientem as políticas e as práticas. Os movimentos sociais, nobre senador Wellington Fagundes, defendem, no debate do Marco Civil da Internet, a neutralidade da rede, os direitos de acesso dos cidadãos e também o acesso à internet como um direito básico de todas as pessoas. Esses movimentos precisam ser ouvidos nesse debate de agora, pois poderão nos ajudar a pensar em princípios e direitos. As empresas, por outro lado, defendem interesses comerciais. Se o modelo que o país adota acaba produzindo prejuízo às empresas, é claro que isso não se sustenta. Se gera prejuízo, acaba também prejudicando os consumidores, pois vão receber serviços em qualidade decrescente e sem a atualização tecnológica necessária. Temos que também analisar essa situação, mas não é penalizando aqueles que precisam da internet que nós vamos fazer isso. Nós temos que melhorar para todos, né? Nos últimos anos, outros interessados apareceram. Há alguns anos não havia ainda a Netflix e serviços de vídeo semelhantes. Não existia o WhatsApp e outros mecanismos que se baseiam inteiramente na internet. E essas empresas e novas soluções de tecnologia usam a base da telefonia, das empresas de telefonia fixa e móvel, sem contribuir com a receita delas. Então, há de se fazer uma discussão nisso? Há de se fazer uma discussão nisso, porque todos precisam sobreviver. Mas não é penalizando o nosso povo que nós vamos chegar a uma solução sobre esses fatos que são reais, tá certo? Por causa disso, a Anatel quer acabar com a internet ilimitada. Tomou o partido de um lado, sem ouvir os outros. Será que é a decisão mais acertada? Essa pergunta que a gente faz. Será que é a decisão mais acertada? Será que é essa a decisão que deveria ser tomada? Será que só defender os interesses comerciais é o melhor caminho?
não haverá meio de convergir os interesses de vários grupos, e principalmente da população brasileira que utiliza esse serviço. Então, nós temos que debater isso. Exatamente por isso é que precisamos debater melhor essa questão, precisamos trazer para o Congresso Nacional esse debate. Um passo importante pode ser exatamente a audiência pública, que já falei ali, Vossa Excelência já citou, que a audiência pública conjunta, que a nossa Comissão de Ciência, Tecnologia, Telecomunicação e Informação, do qual sou vice-presidente, fará realizar com a Comissão de Infraestrutura, que é outra comissão do qual fazemos parte juntos, e a Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, e Fiscalização e Controle. E espero, inclusive, falar com o senador Paulo Paim para chamarmos a Comissão de Direitos Humanos também para participar, porque é inadmissível, isso inclusive violenta os direitos daqueles que já têm contrato, que já fizeram a situação e que vêm de uma hora para outra fazer esse tipo de situação. Por iniciativa do senador Lazier Martins, vamos trazer para cá esse debate, com certeza, tanto a minha iniciativa, do Lazier, do senhor e de vários outros senadores, das nossas comissões, vamos trazer para o Congresso esse debate. E se daqui não sair solução, vamos abrir a CPI. Quero fazer uma CPI mais ampla, quero analisar essa situação da banda larga, essa questão da internet móvel, da internet em geral, porque a pessoa sai da cidade, nobre senador Wellington Fagundes, anda 10 quilômetros, já não tem mais sinal. Eu vou ali aonde moro, na cidade onde eu moro, não tem sinal, não tem sombreamento, tem sombreamento em todo lugar dos nossos sinais aqui de telefonia. Então, nós precisamos saber o que está acontecendo nessa caixa preta. E se precisar fazer uma CPI para apurar tintim por tintim, vamos fazer. Serei um dos primeiros que estarei puxando isso aqui, caso a gente não seja contemplado nessa audiência pública, igual Vossa Excelência colocou, que vamos estar convidando o ministro das Telecomunicações, que é uma pessoa de bem, uma pessoa honrada, que é o parlamentar, deputado federal André Figueiredo, uma pessoa que tem sensibilidade, que vamos estar convidando o diretor-geral da Anatel, que vamos estar convidando o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia, que vamos estar convidando os setores de defesa do consumidor, exatamente para tentarmos, debatermos esse assunto que é importante e fundamental para todos nós, que a gente vai precisar debruçar, e se daqui não sair uma solução, vamos abrir uma CPI, vamos apurar, doa quem doer, vamos apurar o que está acontecendo, para que de repente venha esse tipo de situação para prejudicar um lado em benefício dos outros. Eu leio aqui, a posição de uma pessoa que é o líder do meu partido, que foi ministro das Telecomunicações, então que sabe 100% dizer o que está falando. O nosso senador Eunício Oliveira, que falou aqui há 3 dias atrás, é contra limitar o tráfego de dados na internet. Eunício diz o seguinte: a decisão da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, de permitir a restrição de transmissão de dados na internet quando for atingido o limite de pacote de usuário, foi criticada pelo nosso senador Eunício. A Anatel deu um prazo de 90 dias para que as operadoras de telefonia que oferecem internet fixa possam reduzir a velocidade de dados, ou mesmo cortar o acesso quando for atingido o limite de tráfego contratado, como ocorre com a internet móvel. O Senado tem a obrigação de discutir essa decisão e revertê-la, como diz aqui o nosso líder, senador Eunício Oliveira. E nós vamos estar fazendo esse papel nosso nessa audiência pública que vamos estar realizando. Então, nobre senador Wellington Fagundes, ainda o nosso senador Eunício disse que quando foi ministro das Comunicações entre 2004 e 2005, teve como bandeira a popularização da internet sem fio. Segundo o senador, em 2014, 57% dos domicílios brasileiros já tinham acesso à internet. Nos últimos anos, o crescimento da internet sem fio em tablets, celulares e TVs foi de cerca de 137%. Então, não dá para a gente permitir esse tipo de equívoco de querer de uma hora para outra ficar limitando. Então, nós precisamos fazer o debate correto, no lugar certo, que é exatamente essa casa, e procurar ter leis que regulamentem esse tipo de situação. É isso que eu gostaria que o nosso povo,
que é importante para a gente, que é fundamental para nós, estivesse preocupado, porque não tem salvador da pátria, nobre senador Wellington Fagundes, não tem salvador da pátria. Se o meu partido, por circunstância que todos nós vamos analisar aqui, tivermos que terminar esse governo até 2018, você não tenha dúvida que vamos ter tantas dificuldades como tem-se hoje. Esperamos poder superar as dificuldades no diálogo, na compreensão, no trabalho com todos os parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado, com a nossa população brasileira, mas baseado na tranquilidade da discussão, na tranquilidade da análise de processos, e não no assodamento de querer fazer isso ou aquilo só porque meia dúzia quer ou deixa de querer, ou porque milhões queiram ou deixa de querer. Não é assim. Nós temos que ter a tranquilidade de garantir que as instituições funcionem e funcionem de forma correta e adequada. Então, não é utilizando de métodos de imprensa marrom, pegando conversas informais e falando que foi entrevista para poder dificultar ou para fazer confusão das posições nossas e nossos partidos, que alguém vai obter êxito. Não vai obter êxito com esse tipo de posição. Só vai obter confusão, tá certo? Eu tenho um partido que é o PMDB. Vou estar junto com o meu partido e lá vou estar defendendo os servidores públicos, vou estar defendendo as donas de casa, vou estar defendendo as pessoas menos favorecidas da sociedade e vou estar defendendo os meus pontos de vista com muita tranquilidade. E na hora certa vamos estar declinando o nosso voto, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de confusão. E quero desejar êxito à nossa Presidente da República e ao nosso presidente do meu partido, Michel Temer, caso venha assumir agora, a partir da segunda quinzena de maio, o governo brasileiro, e eu não tenho dúvida que terá êxito. Então, quero dar um grande abraço a todos, desejar um bom final de semana a todos e dizer que nós aqui do Senado Federal estamos fazendo a nossa parte, que é procurar representar da melhor forma possível o global da nossa população brasileira, e não parte da nossa população. Grande abraço, nobre senador Wellington Fagundes.